A gente vai falar sobre site para escolas, né, e explicar aqui, quais são os elementos essenciais para ter uma página vendedora, né? Tanto o site ou aqueles sites de página única, né, one page, que quais são as estruturas mínimas que a gente tem que colocar no site para que, de fato, ele gere resultado em vendas, em matrículas, em conversão. Aqui tem uma visão geral, né, desses elementos, né? Então, aqui, para quem tem uma página única, na home, deveria ter todos esses 8 elementos aqui. Quem tem um site com várias páginas, mantém a necessidade de ter esses elementos na home, mas com a opção de ter um detalhamento maior em outras páginas, né? Então, por exemplo, aqui, quais cursos que eu ofereço? Então, na home vem lá um resumo de cada série, né, que trabalha, ou qual o programa, mas que, se a pessoa quiser mais informação, pode clicar em uma página mais detalhada para entender o programa, por exemplo, da escola infantil, do fundamental, e aí vai. Então, que é essencial, né? O site tem que ter um design moderno, responsível para todos os dispositivos, né? Hoje, 70% do tráfego de um site vem do celular. Boa parte dos sites, às vezes, não vem preparados para ter uma boa navegação no celular, né? Então, agora, já os sites novos, quando tem um bom programador, ele preocupa primeiro em criar a versão mobile e talvez adaptar para o computador, e não o inverso. Eu tenho a versão do computador e, às vezes, faço uma adaptação para o celular, porque a maior parte do tráfego vem do celular. E tem que ter toda uma estrutura de narrativa, né, que leve à finalização de uma proposta comercial, de vendas, né? Então, assim, você começa do geral e vai deixando as informações mais específicas, passando por objeções que normalmente um pai, um aluno tem sobre uma escola, até chegar no final da conversão. Otimizada para SEO e visibilidade nos buscadores, então tem coisas mínimas de estrutura de um site que, para que ele seja bem ranqueado, tanto na busca orgânica quanto na busca paga dentro da página do Google. E um texto persuasivo para cada seção. Então, aqui, o que é importante? A seção Hero é a primeira dobra do site, é aquela quando você cai no site sem clicar em mais nada ou descer a página, aquela primeira tela é a seção Hero. Então, tem que ter um impacto visual e uma proposta de valor marcante, né? Depois a gente apresenta a escola, a história, valores da instituição, diferenciais, vantagens competitivas da escola, depois resultados, conquistas, depoimentos, provas sociais, depois o detalhamento dos cursos, do programa pedagógico da escola. CTA é a abreviação de Call to Action, é uma chamada para ação, então não adianta você apresentar toda uma informação e não convidar a pessoa a fazer uma visita, a buscar mais informações ou gerar uma matrícula. E, por fim, a localização e os dados de contatos das redes sociais, telefone, e-mail, e aí vai. E SEO boas práticas para que você seja bem ranqueado entre as demais escolas. Aqui tem alguns exemplos ilustrativos que eu criei por IA, então, assim, não é um exemplo de, é assim que tem que ser essa imagem, é só um exemplo do que poderia estar na imagem, mas não exatamente, não se preocupem exatamente com essa. Então, a seção Hero, né? O que é mais importante? Alguém cai num site, na primeira página, nem na primeira página, na primeira dobra, sem clicar nada, sem rolar, se aquela informação que está lá não é suficiente para explicar do que se trata, que é uma escola, que tipo de escola, para qual público o que ela tem diferencial, então já começa mal feito. Então, a gente nunca
pode ficar dependendo que a pessoa tem que percorrer todo o site ou toda a página, ou páginas, para ter uma visão clara do que se trata. A seção Hero, vou dar um exemplo aqui, vamos entrar aqui escolher uma escola aqui, escola infantil. Vou entrar aqui essa Fadelito. Ó, já não consegui entrar. Caramba. Essa seria a seção Hero, né? A primeira mensagem que você pode acessar. Então, a escola é uma janela aberta para o mundo. Mensagem, ok. Mas, assim, ela informa que tipo de escola é, para que esse público, aonde ela está, qual o diferencial? Não. Então, ela não é suficiente para responder essas questões básicas. A pessoa vai ter que descer e começar a ler tudo. Então, assim, isso já é um erro. Eu falo assim, quando uma pessoa começa a fazer uma pesquisa, imagina um pai, um aluno, às vezes, 10 da noite, fazendo busca de escolas, ele está lá entrando lá no 8º site, no 10º site, ele quer uma informação rápida, precisa, que já fale que ó, vale a pena continuar navegando aqui. Aqui tem alguma coisa diferente que você vai gostar. Então, assim, é muito estratégico você ter essa página bem montada. Então, aqui, quais são os elementos essenciais dessa página Hero, que tem que gerar um impacto inicial, né? Imagem impacto, algo que realmente, sei lá, você mostrar, de repente, uma foto impactante da escola, ou, de repente, se a escola é pequena, a estrutura dela não é o forte, mas, de repente, uma foto com a criança, ou com as crianças em atividades, que seja bonita, atraente, que gere algum significado, alguma conexão com quem está assistindo. Depois a headline principal seria essa aqui, ó, maior, seria como o cabeçalho, a manchete de um jornal, aquilo que fala assim, eu vou continuar essa leitura se a manchete for interessante, aqui no caso a headline. Se ela não for, talvez eu não vou continuar a leitura. Então, aqui, por exemplo, onde o aprendizado encontra felicidade. Tá, uma escola está insinuando que as crianças são felizes em estudarem aqui, aprender. Aí depois vem aqui já é uma promessa, né? Então, assim, a headline principal, ela tem que chamar a atenção, comunicar um grande benefício da escola, ou o seu principal diferencial, ou uma promessa. A sub-headline seria essa segunda mensagem aqui, abaixo da linha de destaque, só que ela torna mais tangível o que está prometido. Onde o aprendizado encontra felicidade. Como? Com uma metodologia inovadora e um ambiente acolhedor, nossa escola desenvolve o potencial máximo de cada aluno. Call to action, aqui, os botões, né, que convida a pessoa para alguma ação, para saber mais informação, ou assistir um vídeo, ou para entrar em contato, ou já fazer um agendamento. Então, aqui, agende uma visita, né? A pessoa clicaria aqui e já talvez conseguiria já fazer um agendamento ou entrar em contato para alguém que vai fazer esse agendamento. Ou outro botão aqui, conheça a nossa escola, que é um botão de vídeo, que você clica, pode ter um vídeo rápido para apresentar a escola. E aqui já veio carregando nessa primeira dobra algumas provas, algumas provas, alguns indicadores que mostram que isso aqui é verdadeiro, né? 98% de aprovação, mais de 1.200 alunos, mais de 25 anos. Aqui em cima da headline também tem outra mensagem, educação de excelência há mais de 25 anos, mostra a tradição, que é uma escola que já está há anos aí no mercado. Que exemplos de headline? Onde o aprendizado encontra felicidade, educação que transforma, preparando os líderes do amanhã, formando alunos para uma carreira internacional. Isso aqui são promessas.
Depois vem a seção de apresentação da escola. Então, logo embaixo, né, da primeira dobra, quando a pessoa for clicar na barra de rolagem, aí vem a apresentação da escola, com alguns elementos básicos, né, o objetivo é trazer credibilidade e autoridade. Então, descrição da instituição, de forma objetiva, destaque uma biografia forte com propósito, valores da escola que gera autoridade e credibilidade. Então, assim, muitas vezes você pode pôr de forma sucinta como é que surgiu essa escola, o sonho de uma pessoa. Tem muitas vezes chama como se fosse um depoimento de herói relutante, que assim, é tudo a forma de fazer uma narrativa. O dono apresentando a escola com um sonho, um desejo na época, com toda a dificuldade, mas com a coragem, com a força de vontade, montou a história, cresceu e se transformou. Então, assim, conecte com as pessoas, não meramente dizer, uma escola de 26 anos, que atende do ensino infantil ao ensino médio. Isso não conecta, isso aí talvez é uma mensagem muito similar que a gente encontra e aí não consegue se diferenciar da concorrência. Aqui você pode apresentar o espaço, algumas imagens, um vídeo um vídeo curto aí de 60 minutos a 1 minuto e meio, que mostra a atmosfera do ambiente, da experiência, né? Sempre com foco na proposta pedagógica e o ambiente. Então, trabalhe com imagem, priorize poucas imagens, mas imagens de alta qualidade, em vez de ter muitas fotos com qualidade ruim ou mediana. E um vídeo institucional aqui cai muito bem. Toda página, toda home que tiver um vídeo, lógico, um vídeo bem feito, ele consegue fazer que as pessoas fiquem mais tempo naquele site. Porque, assim, muitas vezes você não consegue explicar tudo com palavras, com texto, mas um vídeo ele consegue, sabe, aquela questão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Imagina um vídeo, né? Um vídeo curto que possa apresentar não toda a estrutura da escola, mas para mostrar uma ideia do que é o ambiente, como as pessoas, quais são as rotinas, algo que mostra as crianças felizes lá, pais, os professores. Então, assim, isso atrai muito as pessoas e fazem que ela fique mais tempo no site. As pessoas preferem praticidade, então um vídeo traz muita praticidade. Aí pode detalhar propósitos, formar cidadãos críticos, éticos, preparados para o empreendedorismo global, valores, respeito, acolhimento, excelência e inovação. Vamos aqui. Exemplo de copy, uma copy persuasiva de escola infantil, que é fundada em 98, nossa escola nasceu no sonho de oferecer uma educação que vai além do conhecimento acadêmico, nutrimos memórias afetivas, fortalecemos a segurança emocional e despertamos o prazer de aprender, pilares que acompanham a criança por toda a vida. Então, em vez de ser uma coisa descritiva, fria, o que eu tenho aqui, o que eu ofereço, aqui você tem inglês, capoeira, dança, uma linguagem assim fria, como se fosse uma lista de compras, que as pessoas vão ticar, você tentar descrever de uma forma mais que encante, né? Ligada não com a escola, mas com a família, né? O que a família aqui pode encontrar. Estrutura orientada à conversão, aqui, ó, toda sessão tem que ser projetada para guiar os pais pela jornada de decisão, quebrando objeções e construindo confiança até a chegada ao final. Fernanda? Eu mesmo. Não, eu ia só dar um exemplo também, né, em relação a tráfego pago mesmo, ou promoções, como passou agora a Black Friday, né, algumas escolas fazem ações desse tipo, em anúncios, até mesmo postam no Instagram, só que daí o usuário clica, né, no Instagram, vai para o site, e o site não conversa com o que foi divulgado no Instagram, ou
de forma orgânica ou de tráfego pago mesmo. Então, a importância também de atualizar o site, né, com base no que você vem fazendo nas redes sociais também. Por exemplo, usa um vídeo lá, vídeos podem ir para o site também. Então, é interessante realmente conversar, né, todas as mídias estar conversando ali com o site, porque é muito ruim, né, às vezes a pessoa clica numa promoção de Black Friday, por exemplo, vai para o site e não tem nada no site, então parece que está desatualizado, né, realmente não passa credibilidade. Então, acho que isso é bem importante. E bem lembrado, Fernanda. E assim, às vezes as pessoas, eu tenho que ter um site, porque todo mundo tem que ter um site, e já tive o site, né? E criou esse site há 10 anos atrás. E tá lá, igual, né? Tudo que a gente faz, principalmente no marketing digital, uma ação no Instagram, alguma postagem no YouTube, qualquer ação, quando um usuário é impactado, ele vai passar pelo site. Mesmo quem recebeu somente, boa parte das pessoas vem por indicação. Indicação é uma força de marketing uma força de venda muito importante. Mesmo a pessoa que teve uma excelente referência, indicação, antes dele fazer uma visita, ele vai passar pelo site. E se o site tiver desleixado, ou incompleto, ou desatualizado, isso atrapalha muito a confiança de quem vai fazer a visita. Perde a autoridade. Fala, a pessoa que nem atualiza esse site, e de repente ele ele tem outras indicações, ele passa por outros sites, e aí, de repente, escolas com uma estrutura inferior, com um serviço bem inferior, com um site muito melhor, consegue chamar mais atenção. E, de repente, vai perder uma visita. Não vou nessa aqui, não. A pessoa vai pular essa opção porque o site não estava bem montado. Então, assim, muitas vezes as pessoas se acomodam com o site que tem. Isso é muito perigoso, porque todo mundo, antes de fazer uma visita, vai passar pelo site antes. Vou continuar aqui. Depois, então, vai lá. Sessão Hero, né? Primeira dobra, tem que ser algo impactante que faça a pessoa continuar na navegação. Depois vem a apresentação da escola, a pessoa ter uma noção da escola, o que ela oferece. E aí é importante destacar os diferenciais, né? Como destacar diferenciais? A sessão deve responder as perguntas. Por que escolher essa escola? O que acontece com o aluno se ele estudar nessa escola? Quais são os principais benefícios, né? Então, apresente os diferenciais de forma visual e impactante. Aqui um exemplo de copy persuasiva. Em vez de falar professores de inglês qualificados, usar equipe docente com formação fluente em inglês e vivência internacional. Ao invés de tecnologia em sala, inovação que potencializa o aprendizado, né? Então, assim, muitas vezes a escola pode falar, mas todo mundo oferece a mesma coisa, todo mundo fala que é bilíngue, todo mundo fala que tem robótica, todo mundo fala que tem, eu também vou falar. Mas, assim, às vezes, só a forma que você comunica já cria um diferencial. Então, assim, a narrativa é muito importante. Então, às vezes, eu não tenho uma estrutura ou algo realmente que diferencie dos outros, mas eu posso contar de uma forma diferente, mais criativa, mais persuasiva. Então, professores especializados, ambiente seguro, tecnologia integrada, apoio pedagógico, né? Formando cidadãos preparados para o novo mundo, né? Então, trabalhar bem os elementos visuais. Aqui, então, e aí a forma de narrar que eu falei, em vez de focar nas características do serviço, focar a descrição sobre os benefícios de quem vai ter esse serviço, o aluno, né? Por exemplo, quando fala programa socioemocional, se eu foco na característica, o texto estaria, aqui é um exemplo de uma forma de focar na característica do produto.
que não é a melhor, e sim tem que ser no benefício. Então, ao invés de escrever, nossa escola oferece um programa de desenvolvimento socioemocional com aulas semanais ministrada por psicólogos especializados, você comunicar de outra forma. Aqui seu filho desenvolve habilidades para a vida toda. Aprende a lidar com emoções, construir relacionamentos saudáveis e tomar decisões com confiança. Então, aqui, o foco foi no impacto transformador na vida do aluno, não apenas na estrutura do programa. Outro exemplo de programa bilíngue. Ao invés de focar a característica, por exemplo, oferecemos programas bilíngue com 10 horas semanais de inglês, professores nativos, material didático importado e certificação internacional. Isso aqui não conecta com a família. Agora, dessa forma aqui, ó, seu filho se comunicará com o mundo todo com naturalidade e confiança. Nossos alunos bilíngues conquistam oportunidades globais de estudo e trabalho. Então, destacou o bilinguismo, fortalecendo as possibilidades futuras do aluno, abrindo portas, carreira fora. Por que focar no benefício é mais eficaz? Cria conexão emocional com as famílias, responde a pergunta, o que isso significa para o meu filho? Eu tenho aula de robótica. Mas o que é importante a robótica para o seu filho? O que vai transformar na vida dele? Por que a escola bilíngue é importante? O que vai transformar, né? Isso ajuda a diferenciar a escola da concorrência, porque a grande maioria foca em comunicar as características da escola, do seu serviço. E facilitar a decisão dos pais. Então, você consegue chamar a atenção dessa família e se posicionar bem, com um diferencial claro, oferecendo a mesma coisa. Depois, então, você apresentou a escola, apresentou os diferenciais, aí vem a sessão de resultado e testemunhos, que não adianta só prometer e não mostrar nenhuma evidência ou alguma prova que, de fato, o seu discurso é condizente com o que acontece na escola. Então, mostra quem você é, não seja modesto. Então, um anúncio tem que ser vendedor. O anúncio não pode ser low profile, tímido, não. O anúncio, ele não pode mentir, mas ele é um sonho que você está lidando com a família, né? Então, você não pode ser xoxo, tem que comunicar com entusiasmo. Não negligencie os testemunhos, eles podem sensibilizar e alavancar resultados. Então, assim, gente, depoimento de pais, de alunos, de gente que trabalhou, que trabalha, gente que se envolveu com a escola em algum momento ou está se envolvendo, isso é fundamental, isso que chama atenção. E aí a gente fala para os nossos clientes aqui do serviço de mentoria ou de agência, precisa de prova social. Mas eu vou ter que pedir favor para os pais para fazer um depoimento. Falei, gente, na verdade, uma escola que tem 10, 20, 25 anos, ela já deveria ter uma documentação de muitos depoimentos, provas, mensagens no WhatsApp, agradecimento, filmagens. Isso é muito valioso, é isso que vai fazer você vender mais. Então, assim, o problema é que as escolas elas não têm processos para documentar isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou falando, quando a gente está falando com os nossos alunos aqui do programa de mentoria, toda sessão é gravada. Essa live aqui é gravada. E em algum momento, às vezes, o seu aluno vai falar bem, vai elogiar e está gravado. Você pode usar esse material. Só que as pessoas não documentam. Então, quantas mensagens de elogio, de agradecimento o professor, o diretor, o dono da escola recebe, mas se perde no meio de toda a comunicação. Então, teria que ter todo mundo está preparado, sempre que tiver uma evidência, coletar isso e registrar. E aí, quando for montar um site, uma ação,
uma campanha, juntar isso. Então, você ter o nome da pessoa completa, da família envolvida, com mensagens impactantes. Não pode ser aquelas mensagens, adorei a escola, excelente escola. Tem que ser, de repente, você tem um depoimento que fale sobre a questão da bilíngue, como foi importante. Outro fala sobre como a escola foi impactante na mudança de comportamento da criança que era muito tímida. Então, você vai coletando diferentes mensagens sobre vários aspectos e você coleta aqui. E lembrando, assim, ao longo do site, a gente sempre tem que estar pensando nas potenciais objeções que a família, né, do aluno costuma trazer. Então, em algum momento, quando eles falam de preço, ou sei lá, de localização, ou de estrutura, de alguma forma sutil, você tem que já ir respondendo essas objeções, deixando mensagem que a pessoa, aqui falou, tem a opção de ter bilíngue, ou horário estendido. Então, assim, você vai, ao longo do site, deixando essas mensagens no lugar certo. Quando a pessoa chega no final, as objeções já foram respondidas. Agora, se não tivesse sido respondidas, as pessoas iam ficar com dúvidas, não sei, vão entrar em contato, aí de repente acha um outro site que está mais completo, acaba que não entra em contato, e aí se perde essa oportunidade. Então aqui é sempre importante usar fotos reais dos depoentes, destaque citações impactantes, inclua nome, série, formação, combine diferentes perfis de testemunhos. Depois, seção de cursos e programas, né? Estrutura, né? Você mostrar, aqui, ó, escola infantil, vai de que ano a que ano, escola fundamental, ensino médio, pré-vestibular, qual é o benefício principal aqui, e daqui, né? Que mostra, não, eu entendi essa escola, pô, ela é completa, ela tem aqui todas as séries do ensino regular, né? E aí, se a pessoa quiser clicar aqui, ó, período integral, parcial, então, e depois a pessoa clica, pode ir para uma página com maior detalhamento. Chamada CTA, né, Call to Action, né, chamada para ação. Então, assim, de nada adianta você fazer um site que detalhe informações e que você não estimule a interação, que você não estimule a pessoa a te procurar, que você mostre, não, você quer fazer visita, é só agendar aqui. Você tem alguma dúvida, entre em contato comigo, né? Quer fazer matrícula? Como? Né? Então, assim, tem que ter call to action, então posicionamento estratégico. E aí o call to action não pode ser, imagina um site de várias páginas, você colocar um formulário de contato lá, depois na 7ª página. Ao longo, principalmente na home, ao longo da página, ter um botão de ação na primeira dobra. À medida que você vai navegando, esse botão vai aparecendo. Ou, às vezes, você pode pôr aquele botão flutuante, por exemplo, o botão flutuante do WhatsApp, onde a todo momento que você vai navegando, tem lá um convite, ó, entre em contato conosco agora, tire suas dúvidas. Isso é importante. Um design que contraste, né, que o botão fica bem evidente, não pode ser uma coisa apagada, né, de forma persuasiva, em vez de você repetir o mesmo texto, entre em contato, você vai intercalando frases diferentes para o mesmo botão. Agende uma visita guiada, garanta a vaga do seu filho, quero conhecer a escola, iniciar o processo de matrícula. Adicione elementos de escassez, como vagas limitadas, para a pessoa não postergar a decisão, deixar mais para frente. Isso ajuda a aumentar o número de conversões. O Matrix aberta até a data tal, para dar um senso de urgência.
E por fim não, aqui, depois vem finalizando a estrutura, a seção de contato e localização, né? Deixar um mapa interativo lá, que a pessoa consiga ver onde é a localização exata, né? Informações de contato, seja telefone, e-mail, endereço, redes sociais, né? Tem um canal do YouTube, mas não está sendo divulgado lá. Tem um canal, redes sociais, mas a pessoa não encontra facilmente, né? Os horários de atendimento, né? Exemplo de headline aqui. Vem nos conhecer pessoalmente, estamos prontos para receber. Adicione sempre o botão WhatsApp flutuante para acompanhar toda a navegação. E tem ferramentas simples, baratas, onde a pessoa pode clicar no botão de agenda e já escolher a data que ele quer visitar. Então, se tem alguém que tem uma agenda das visitas, por exemplo, do próprio Google, né? Você tem toda lá a sua agenda, você pode deixar disponível o link dessa agenda, sem a pessoa ver o que está em cada agendamento, mas que onde estiver livre, a pessoa possa agendar. Então, imagina, você faz uma campanha na sexta, sábado, domingo, ninguém está atendendo, sexta-noite, sábado, domingo, você chega segunda-feira e já vê, já tem um agendamento para hoje à tarde, para terça de manhã, e aí basta você, de repente, ligar lá para a pessoa, quando ela vai fazendo esse preenchimento, de entender, tudo bom, eu recebi seu contato aqui, só queria confirmar a sua visita e certificar que ela entendeu, que ela procura é o que vocês oferecem. Então, assim, tem várias ferramentas gratuitas para fazer esse agendamento. Eu faço muito exemplo de restaurante. Se você busca os restaurantes lá no Google Meu Negócio deles, muitas vezes tem um botão, reserve sua mesa. Aí lá você clica, reserva uma mesa de 4 lugares, o horário e tal, sem ter que fazer interação com ninguém. Quem oferece isso? A escola também pode oferecer isso. Um link para as pessoas já fazer o agendamento mesmo, sem ter que intermediar, porque a pessoa, legal. Mas imagina, ela está navegando vários sites, às vezes ela preencheu vários formulários, e de repente até aí no outro dia, a pessoa, até você conseguir falar com essa pessoa, responder, de repente ela já achou uma, 2 escolas que ela agendou direto, e aí tu fala, não, vou nessa escola, depois eu vou olhar. Porque aí ela vai, gosta e fecha por lá. E elementos de SEO, né, da busca orgânica para o seu site ser bem ranqueado, né? Então, sempre ao longo do site, é sempre importante repetir palavras importantes, né, que façam as pessoas que buscarem por essa palavra aparecerem. Por exemplo, a pessoa busca escola bilíngue em Pinheiros. E aí, se o seu site trabalha muito com esses termos, escola bilíngue em Pinheiros, ensino fundamental bilíngue em Pinheiros, escola infantil bilíngue em Pinheiros, o seu site vai aparecer para essas buscas, mas você tem que repetir esse termo ao longo do site, né? Tem uma técnica aqui de programação, qualquer programador, de nomear as imagens. Essa imagem aqui é da turma do infantil, essa imagem aqui é da turma do fundamental. Tem como você nomear essa página dentro da programação para quando alguém busca, essa imagem apareça para essa pessoa mais facilmente, né? Vincular o Google Meu Negócio com o seu site. E aqui a questão do meta title, meta description, né? Quando alguém busca o seu site, fora do anúncio orgânico, que vem um texto lá descrevendo, aí às vezes vem um texto todo embaralhado lá, que não faz muito sentido, que estaria descrevendo sua escola. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, o programador, ele falou, quando alguém buscar, vou dar um exemplo aqui na tela, escola de ensino médio bilíngue no Jardins. Aqui é o anúncio pago. Então, aqui já que é um... Espera, deixa eu ver. Já é um anúncio orgânico.
Então, assim, qual mensagem vai aparecer aqui na descrição? Isso é uma programação que a gente faz, que o programador registra. Maple líder mundial, escola bilíngue, oferece educação infantil, ensino fundamental, blá, blá, blá. Tem gente que não preenche isso, aí parece um monte de número, telefone, coisa assim, sem sentido. Técnicas de nomear as URLs. Então, quando eu entrar na página sobre a escola, tá lá, o domínio do site, www, o nome do site.com.br, sobre a empresa. Quando eu entrar na página do ensino fundamental, que na URL está lá, ensino fundamental. Isso ajuda no ranqueamento. Se a pessoa está buscando informação sobre ensino fundamental e na URL está escrito isso, ajuda a ranquear o seu site, né? Então, é importante, né, usar termos como escola particular, escola bilíngue, se no caso for bilíngue, colégio na cidade ou no bairro, matrícula escolar, ensino fundamental. São palavras muito buscadas, se você trabalhar elas ao longo do texto do site, vai ajudar no ranqueamento. Aqui é para evitar, né, design ultrapassado ou amador, isso vai atrapalhar tudo, isso vai atrapalhar até na indicação. Navegação confusa, às vezes a pessoa faz um site sofisticado demais, ou de uma forma inovadora, que foge do padrão de navegação das pessoas, e ela se perde nesse abrir, fechar, voltar, ir para frente. Isso atrapalha muito. Comunicação técnica voltada para educadores, ao invés de pais e alunos. Então, às vezes, vai falar sobre a pedagogia, põe como se fosse um texto de dicionário, ou de um livro de um pedagogo, explicando as questões pedagógicas que para o leigo não faz muito sentido. Então, por isso que eu falo, em vez de focar na característica, foca no benefício. O que eu quero transmitir para os pais é que, com essa pedagogia que a gente oferece, seu filho vai poder fazer isso, 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 ou vai estar sendo formado dessa forma, vai ter essa capacitação. Evitar usar imagem banco de imagens genéricos em vez de fotos reais. Então, sim, ao invés de pegar no banco de imagens, que talvez estão em várias outras escolas, você usar as imagens reais da escola, dos alunos com uniforme, ou da forma que eles andam na escola. Isso cria conexão. Informações desatualizadas, de repente lá, matrículas abertas 2024. Pô, já está entrando em 2025, está com essa informação. Mas, depois resolve. Isso se penaliza demais. Então, assim, acho que isso não prejudica demais. Ausência de versão responsiva para o celular e o tempo de carregamento muito lento.